So, boa tarde a todos e a todas na audiência. É uma satisfação para mim, é uma honra, na verdade, ter a oportunidade de chair essa tarde nessa sessão. E nós vamos ter, a princípio, 4 palestras que vão ser seguidas de uma sessão de pôster, né? Então, nós vamos começar, vamos dar início agora à sessão da tarde, com a palestra do professor Cleiton Cunha. O Cleiton se doutorou na Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação do professor Pablo Braz e Silva, né? E teve uma experiência internacional no contexto de um período de sanduíche na Universidade de Granada, onde ele teve a oportunidade de trabalhar com o Juan Soler Vizcaíno. O professor Cleiton trabalha na Universidade Federal do Delta do Parnaíba e é generoso o suficiente para falar com a gente essa tarde sobre as coisas que ele tem feito em matemática. Cleiton, por favor, fique à vontade. Você tem 30 minutos, quando bater os 30, eu te sinalizo de alguma maneira, e aí se a gente precisar de mais um para você finalizar, está à vontade. Então, essa tarde o Cleiton vai falar sobre Initialization Problem for Incompressible Micropolar Fluids. Por favor, Cleiton, fique à vontade. Ok, obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Iniciar agradecendo, né, o convite e parabenizando o comitê organizador do evento, né? É muito importante dar essa oportunidade para quem está iniciando nesse universo da pesquisa em matemática, né? Bom, acredito que a grande maioria são recém-doutores, né? No meu caso, eu defendi a minha tese agora em dezembro do ano passado, e esse trabalho é um dos capítulos da tese, né? Esse problema de inicialização para fluidos micropolares, que eu vou apresentar hoje à tarde aqui para vocês. Vai ser um trabalho conjunto, né, com o professor Pablo Braz e o professor Marco Rojas Medá, e eu planejei essa apresentação da seguinte forma, né? Eu vou tentar falar brevemente sobre o modelo micropolar e tentar situar o problema, né, da ideia do que é que se entende por problema de inicialização e ver como ele se relaciona com os problemas de controle ótimo, e ao final eu vou apresentar aí os principais resultados obtidos nesse trabalho, certo? Bom, em relação aos fluidos micropolares, né, assim, a ideia geral são fluidos com microestruturas, né? Essencialmente, você pode pensar num fluido micropolar como um fluido consistindo de partículas rígidas suspensas em um meio viscoso. E essas partículas estão sujeitas aí tanto à translação quanto ao movimento de rotação. E, em geral, esse tipo de fluido contempla está incluído, melhor dizendo, na classe dos fluidos não newtonianos, né? E possui um tensor de tensões não simétrico, né? Que é, por exemplo, o caso de alguns fluidos poliméricos, alguns fluidos biológicos, como sangue, lubrificantes, fluidos com aditivos, de um modo geral. Então, são esses os fluidos que estão contemplados aqui, que nós estamos nos referindo como fluidos micropolares, certo? Essencialmente, fluidos com microestruturas. Essas são as equações, né, o sistema de equações que modelam esse tipo de fluido. Aqui já está restrito ao caso bidimensional, tendo em vista que o trabalho todo é feito nesse contexto, certo? Tem que trabalhar sempre com um domínio do R2, um domínio bem regular. E como podemos observar aqui, esse sistema, ele contempla, pode ser entendido, num certo sentido, como uma generalização do modelo de Navier-Stokes, onde aqui nós temos que a variável U representa a velocidade linear e a W a velocidade angular, né? Então, ela está aqui relacionada com a rotação das partículas imersas, suspensas nesse meio viscoso. Então, se você desconsidera essa rotação, você desconsidera essa segunda equação aqui,
e as viscosidades que são geradas, né, pela não simetria do tensor, que é o caso aqui da viscosidade kappa e gama. Então, você desacopla esse sistema, você basicamente elimina essa segunda equação, e o que resta é essencialmente o modelo de Navier-Stokes, que você elimina esse rotacional dos dois membros aqui. Então, esse modelo pode ser entendido como uma generalização do modelo de Navier-Stokes, que dá uma importância a mais para esse modelo, né, para você estudar os problemas relacionados aos fluidos micropolares. Então, aqui eu estou representando por π a pressão, né, e F e G são, em geral, forças externas. Considerando aqui o contexto de fluidos incompressíveis, divergência nula, e estou representando aqui por U0 e W0 os dados iniciais. Bom, para esse modelo, tanto em 2D quanto em 3D, já existem vários resultados de boa colocação, de estabilidade, comportamento assintótico, o que dá para a gente aqui uma base para se trabalhar adequadamente o problema de inicialização, né? Nós vamos fazer uso de toda essa teoria já existente para esse modelo. Aqui no caso 2D, né, o caso bidimensional, nós vamos trabalhar dentro da teoria L2, que já está bem estabelecida, com a existência de soluções fracas, fortes, locais, globais. Então, nós vamos utilizar todos esses resultados para atacar esse problema desse problema de inicialização para esse modelo. Aí, nessa linha de ideias, então, eu achei interessante apresentar aqui o que é que eu estou considerando como solução fraca para esse modelo, certo? Um par de funções U e W, né? A velocidade linear e velocidade angular, definidas aqui em ômega 0t, com essa regularidade, e satisfazendo essas duas identidades aqui, bem como as condições iniciais, num certo sentido. Então, de acordo com essa teoria de existência e unicidade que já está estabelecida para esse modelo, nós sabemos que se eu considerar aqui o dado inicial, o zero, no espaço H, e o W0 no espaço L2, é assegurada a existência e unicidade de solução fraca, nesse sentido aqui que eu estou apresentando, para o modelo bidimensional. Aqui, o espaço H e o espaço L2 são os espaços usuais, certo? No caso aqui, o espaço H são essencialmente as funções de L2 com divergência nula, e também vou considerar o espaço V para o caso das soluções fortes, né? São as funções de H01 com divergência nula. Então, toda aquela teoria clássica conhecida para Navier-Stokes, então são os mesmos espaços, as mesmas formas trilineares, né? Aqui que estou considerando nas identidades 4 e 5. E, a princípio, esses resultados, né, podem ser encontrados nos trabalhos do professor Marco Rojas Medá, professor Boldrini, certo? Professor Lucas Evit, uma grande quantidade de trabalhos, de artigos com essa teoria L2 para o modelo micropolar, tanto bidimensional quanto tridimensional. E em relação à solução forte, né, nós estamos considerando aqui com essa regularidade e sujeito às mesmas identidades 4 e 5 anteriores. Aqui eu não cheguei a destacar, mas esses são o produto interno aqui em L2 e esse com 2 parênteses em H01, né? As notações usuais que já estão estabelecidas, certo? Não vou entrar muito em detalhes. Bom, então, aí, em relação à solução forte, né, já é conhecido que se eu considero os dados um pouco mais regulares, por exemplo, o 0 em V e o W0 em H01, então, é assegurada aqui a existência e unicidade, a princípio local, de solução forte para o modelo micropolar. Você pode também obter solução global, com uma restrição sobre as normas desses dados, das forças externas, né? Mas, para o nosso propósito, é suficiente trabalhar esse resultado local, certo? Então, por isso, daqui em diante, nós vamos estar sempre considerando os dados iniciais do problema nesses espaços. Espaço para a velocidade linear inicial vai estar no espaço V, enquanto a velocidade angular inicial no espaço H01.
E dessa forma, eu tenho acesso aí a toda a teoria de soluções fracas e soluções fortes para o modelo bidimensional, certo? E, claro, tem mais propriedades, é assegurado algumas estimativas, por exemplo, com essa regularidade da solução forte, é possível mostrar que U e W são funções contínuas, no caso, a U, a função contínua de 0t em V, e W de 0t em H01, né? Então, são alguns resultados que foram necessários ao longo desse trabalho para a obtenção dos nossos resultados. Então, por isso, estaremos sempre trabalhando nesse contexto aqui, o contexto da teoria L2, em particular com os dados iniciais nesses espaços. Bom, estabelecido isso, essa ideia inicial sobre o modelo, os resultados já conhecidos, vou tentar passar aqui a ideia do que é que se entende por problema de inicialização, né? O que é que nós estamos, qual é o problema que nós estamos tentando nós resolvemos no caso, né? Esse trabalho já está aceito para publicação e esses problemas de inicialização, no caso esse específico que eu vou apresentar aqui, ele está fortemente relacionado com questões práticas, por exemplo, no campo das ciências atmosféricas, em especial os estudos meteorológicos, como a previsão numérica do tempo. E como a ideia é justamente fazer previsão, né? Então, uma estratégia é você, a partir de dados observados, certo? Que são coletados aí por certos equipamentos, como satélites meteorológicos, alguns balões meteorológicos, esse tipo de coisa. Nós temos esses dados e a ideia é tentar comparar esses dados com a solução de um sistema de EDPs de evolução adequado, naturalmente que descreva fluidos, tal. Então, ou Navier-Stokes, ou mais geralmente o modelo micropolar, que é o nosso caso. E, aproveitando toda essa teoria L2, toda essa teoria de existência e unicidade, nós podemos implementar esse tipo de ideia, né, de estratégia. Você vai comparar o que você observa com as soluções do modelo em questão. E, nesse sentido, é de grande importância para o sistema de equações diferenciadas você conhecer os dados iniciais do problema. E, nesse contexto desses estudos meteorológicos, por exemplo, mais do que você conhecer a condição inicial, você tem que conhecer a condição inicial ótima, ou seja, aquela cuja solução associada melhor se ajusta aos dados coletados, ao estado observado na prática, né? Então, todo o problema de inicialização se resume a utilizar o modelo matemático mais os dados observados e tentar obter essas condições iniciais ótimas, né? Cuja solução melhor se aproxima ou melhor se ajusta aos dados observados. Nós podemos resumir aqui um problema de inicialização como o problema de, a partir dos dados observados para o sistema, do estado observado para o sistema, tentar recuperar as condições iniciais que, de certa forma, o originaram, né? Ou pelo menos originaram uma solução do modelo que é suficientemente próximo daquilo que se observa, permitindo, então, fazer a previsão, né, do que vai acontecer no futuro. Então, esse é o problema de inicialização, esse é o problema que nós estudamos nesse trabalho. Então, a partir disso, claro, tudo dentro do contexto bidimensional, justamente para ter esse maior número de resultados, certo? Da teoria de existência e unicidade, de regularidade para as soluções do modelo micropolar. E, dentre as muitas abordagens que existem para esse problema, nós estamos interessados na abordagem variacional, que foi sugerida aqui no trabalho de Ledmay e Talagrande, em 86, que relaciona, né, que formula o problema de inicialização como um problema de controle ótimo. Aí, no caso, o nosso objetivo é determinar as condições iniciais para o problema, então, nós vamos entender essas condições iniciais como as nossas variáveis de controle. Aí, a partir daí, é construído um funcional de controle, e o problema de inicialização é convertido num problema de minimização, certo? Um problema de controle ótimo. Então, a ideia vai ser minimizar o funcional obtido aqui acima na variável
de controle sendo as condições iniciais para o sistema micropolar 2D. Então, esse tipo de abordagem foi aplicado aqui para o problema de inicialização para a equação de Burgers, né, com viscosidade, em 93, generalizado para Navier-Stokes 2D, em 95, e para a MHD, em 2002, pelo professor Marcos Hormedá, Marcelo Santos e Note Coelho, certo? Então, esse trabalho é meio que uma extensão desses resultados de Luther White, de Zou, de Medard, 2002, para o caso micropolar. Então, sempre seguindo essa abordagem variacional, seguindo essas etapas, certo? Então, tendo isso em mente, a nossa ideia, né, o trabalho é estruturado nessa formulação, formulamos o problema como um problema de controle ótimo, e a partir daí, então, é buscar a existência desse mínimo, certo? Tentar caracterizar essa solução e buscar condições para unicidade, certo? Pelo menos essa foi até onde nós avançamos nesse trabalho. A existência desse mínimo, que é a mesma coisa de garantir a existência vai ser, né, a mesma coisa de garantir a existência do problema, de solução para o problema de inicialização, caracterizar essa solução e tentar ver condições para a unicidade de solução, certo? Bom, em relação à formulação do problema de inicialização como um problema de controle ótimo, nós consideramos aqui duas constantes, T e beta, sendo que T é o que define o intervalo de definição das soluções, né, do modelo micropolar. Como eu falei, nós estamos num contexto local, é suficiente trabalhar dessa maneira. E esse beta é uma constante positiva que é escolhida de modo conveniente, certo? Isso vai ficar mais claro no final. Tem maior relevância já na parte da unicidade. Entretanto, é uma constante a posteriori, certo? Vai ficar claro ao final da apresentação como é que é escolhido esse beta. Então, nós trabalhamos aqui também no contexto dos espaços de Hilbert, certo? Aqui, a princípio, espaços genéricos, Z1 e Z2, mas que, na prática, podem funcionar como sendo, por exemplo, V e H01. Mas, aqui, para um contexto mais geral, considerou-se os espaços de Hilbert genéricos, Z1 e Z2, e estou representando aqui por Z o estado observado, né? Então, é a compilação dos dados que se observa, que se coletou. Então, eles representam o nosso estado observado para o fenômeno, que nós vamos tentar comparar com as soluções, com a solução, né, do modelo micropolar, a fim de fazer previsões. E vamos estar também considerando aqui a aplicação controle-estado, definida dessa forma, certo? De V cartesiana H01 para L2V, L2H01, que é justamente onde residem as soluções do modelo micropolar. Então, esse é essencialmente o operador solução. Então, considerando os dados iniciais nesse espaço, as soluções existem, são únicas e residem em particular nesse espaço, certo? L2V para U, L2H01 para W. E a comparação entre o estado observado e a solução do modelo micropolar vai ser realizado por esse operador C, que é considerado aqui linear e limitado, certo? Então, como as soluções aqui para cada T, quando você olha aqui, né, a U de T, por exemplo, né, ela vai ser uma função que vai estar aqui em V, assim como a W de T vai estar em H01. Então, a C pega esse par de funções aqui e leva para o Z1 cartesiano Z2 para poder comparar com o estado observado. Aí, a partir daí, como a nossa ideia é fazer com que essas soluções estejam suficientemente próximas daquilo que se observa, né? Então, nós vamos trabalhar com essa diferença aqui, com essa norma, no espaço Z1, Z2. Aqui é já atuando o operador de comparação, né, podemos colocar assim, entre a solução do modelo micropolar com os dados observados, o Z de T. E aqui é meio que um custo, né, dessa aproximação. Então, nós estamos aqui
montando o funcional controle, e o psi é um elemento desse V cartesiano H01, né? São as nossas condições iniciais, certo? Variando nesse espaço, e a ideia é achar a condição que minimiza esse funcional, né? Que deixa essa norma aqui pequena, né? Ou seja, o que se observa e as soluções encontradas são suficientemente próximas, permitindo, assim, por exemplo, no caso da previsão numérica do tempo, realizar a previsão, certo? Então, nesse contexto, o problema de inicialização ganha essa nova roupagem, certo? Então, a partir de agora, nós vamos entender o problema de inicialização como um problema de minimização, um problema de controle ótimo, onde nós vamos tentar buscar aqui uma condição inicial ótima, psi zero, que minimiza esse funcional nesse espaço. Então, esse é o problema a ser resolvido. Você transforma, usando essa abordagem variacional, você transforma esse problema de obter essas soluções, essas condições iniciais cuja solução está próxima daquilo que se observa, essencialmente em um problema de minimização, certo? Seguindo aqui essa ideia, como eu falei, agora o roteiro seria, no caso, garantir a existência de solução, tentar caracterizar essas soluções e então discutir a questão da unicidade. Bom, em relação à existência de solução e essas caracterizações, nós vamos precisar de alguns resultados preliminares, certo? Algumas propriedades da solução do modelo micropolar. Então, esse foi um primeiro resultado que nós conseguimos, essa continuidade, né, desse operador solução dentro tanto desse contexto de L2 quanto nesse contexto L infinito. Não sei se podem, depois eu posso voltar para a definição, mas a solução do modelo micropolar está no espaço L2, interseção com o espaço L infinito. Dessa forma, certo? No caso da U, L2 de 0TV, interseção com L infinito 0TH. E a mesma coisa para o W, certo? L2 0TH01 em L infinito de 0TL2. Então, esse operador solução pode ser visto tanto chegando nesse espaço, que é o principal para a gente, como chegando no espaço L infinito. E em qualquer um dos casos, ele sempre vai ter essa propriedade, essa continuidade assegurada, certo? Outra propriedade importante para a obtenção desses resultados de caracterização e unicidade do problema de inicialização são justamente as derivadas desse operador S. Nós conseguimos mostrar também que esse operador ele admite derivada de Gatot de primeira e de segunda ordem, e mais ainda, essas derivadas satisfazem sistemas lineares e são limitadas nesse espaço aqui, L2 de 0TV cartesiano com L2 de 0TH01. No caso aqui da derivada segunda, nós estamos considerando apenas sobre a diagonal, foi só o que foi necessário para assegurar a solução do problema de inicialização, na verdade, mais para a questão da unicidade, certo? Num certo sentido, para a existência, você não precisa trabalhar com essas derivadas. O principal, nós estamos tendo um contexto variacional, né? Então, você trabalha da forma clássica, né? Trabalhando com as sequências minimizantes e propriedades da norma em espaço de Hilbert. Mas, para efeitos de caracterização dessa solução e garantias da unicidade, foi necessário trabalhar, respectivamente, aqui com a derivada primeira e a derivada segunda, no sentido de Gatot, daquele operador S, né? O operador solução do modelo micropolar. Então, eles satisfazem sistemas lineares e são limitados nesse espaço aqui em particular. Então, garantido isso, esses resultados preliminares, né? Então, nós partimos para essa questão da existência e caracterização das soluções do problema de inicialização. Bom, então, o primeiro resultado, um dos principais resultados obtido, então, foi a existência de solução, e, como eu falei, né, trabalha basicamente a teoria clássica dos problemas variacionais. Você
trabalha essencialmente com uma sequência minimizante para o funcional J. Através desse lema, que nós provamos também, né, com uma adaptação direta dos resultados obtidos por Zou, no caso Navier-Stokes, nós conseguimos adaptar para o caso micropolar. Então, a partir dessas sequências minimizantes e desse lema, juntamente com as propriedades da norma, né, em espaços de Hilbert, foi possível aí assegurar a existência desse mínimo, né? E, num primeiro momento, nós não temos informações da unicidade, né? Então, vamos trabalhar aqui com uma coleção de mínimos, certo? No primeiro momento, que nós vamos chamar aqui de U, é o conjunto das condições iniciais que minimizam aquele funcional e, portanto, que solucionam o problema de inicialização. Então, a ideia a partir daqui é tentar caracterizar tais soluções e, então, buscar condições de unicidade. Aí, aqui entra de forma bem significativa as informações, as propriedades da derivada primeira, no sentido de Gatot, do operador S, né? Que aí foi possível, a partir disso, obter uma caracterização da solução através desse resultado, certo? Aqui considerando o psi0 um elemento de U, ou seja, uma solução do problema de minimização. Então, como ele está em VH01, então a existência de U e W satisfazendo esse sistema é imediata, certo? São as soluções do modelo micropolar, que já é assegurado na teoria L2 que eu comentei mais cedo. Então, se eu considero ele como um dado inicial, naturalmente esse problema tem solução única, justamente o que eu estou chamando aqui de U e W. E o detalhe vem que é possível, então, garantir também a existência de P e Q, satisfazendo esse sistema, que é considerado aqui como um sistema adjunto. Então, ele está diretamente ligado com o sistema relacionado com a derivada de Gatot, de primeira ordem. Então, ele não é bem o adjunto do modelo micropolar, e sim da derivada no sentido de Gatot. Então, nas condições impostas sobre o psi0, foi possível também garantir P e Q nessas condições, né, satisfazendo esse sistema com condições iniciais nulas. Aqui C1 e C2 compõem o operador que realiza a comparação, né, entre a solução e os dados e o estado observado. E o principal é essa identidade, que é o que de fato caracteriza a solução, né? Você conhece P, conhece Q, a forma trilinear B1, bem como W e as derivadas de primeira ordem, no sentido de Gatot. Então, isso aqui é essencialmente uma equação em psi0. Então, essa é a identidade que, de fato, caracteriza a solução do problema de minimização. Então, esses resultados aqui você obtém diretamente da derivada do operador J, que vai depender, no caso, da derivada do operador S. Aí é possível mostrar essa identidade, certo? Você trabalha com as equações, com o sistema de equações para P e Q e para as derivadas no sentido de Gatot, eta1 e eta2, né, que compõem a derivada, e você obtém essa identidade. Então, esse foi um segundo resultado obtido nesse trabalho, que é justamente a caracterização dessas soluções, e o detalhe agora é justamente trabalhar com condições sobre a unicidade, porque até o momento, né, nós não temos, por exemplo, nenhuma informação de compacidade, que é o que pode nos direcionar para um resultado de unicidade para o problema, né? Então, não temos, no momento, garantias sobre esse resultado. No entanto, é possível aí exigir um pouco mais desses dados iniciais, né? Aumentar um pouquinho a regularidade deles e tentar recuperar, de alguma forma, essa compacidade. Aí a ideia para trabalhar essa última etapa do trabalho foi essa, né? Foi tentar melhorar a regularidade dos dados e tentar recuperar a compacidade para garantir aí a unicidade. É meio que a ideia geral, né, no contexto variacional. Para garantir a unicidade, você precisa de alguma forma de compacidade. E
tendo isso em mente, seguindo aí algumas ideias já estabelecidas para Navier-Stokes, com algumas adaptações, nós consideramos aqui uma classe, um conjunto de controles admissíveis, né? Estou representando aqui por Q de AD, aqui com essa regularidade H2 e com informações adicionais de limitação, convexidade e essa propriedade dele ser fechado em H01. Então, quando você restringe o seu problema de minimização a esse conjunto admissível, é possível ainda você garantir a existência de solução, segue a mesma ideia, tendo em mente que eu estou com um conjunto limitado, convexo e fechado. Então, você consegue reproduzir a demonstração da existência de solução, bem como as caracterizações, né, que foi apresentado no slide anterior. E a grande vantagem de se trabalhar com essa restrição, né, essa condição aqui de ser H2, em particular, é justamente porque isso aqui garante a compacidade daquele conjunto U. Ele passa a ser aqui compacto em VH01. E aí você tem a imersão compacta dessa interseção aqui no espaço VH01. Então, a partir daí, usando o fato de ser convexo, fechado, limitado, você transfere a compacidade para o conjunto de solução do problema de minimização. Aí, com esse conjunto de solução compacto, você tem aqui, no primeiro momento, esse resultado, que, para tempo curto, né, para as funções U e W, soluções do modelo micropolar, definidas em um intervalo 0t com esse t pequeno, então, eu garanto inicialmente que esse conjunto, além de compacto, é finito. Aí é uma ideia clássica, né, da análise. Você mostra que, utilizando a derivada segunda do operador S, derivada no sentido de Gatot, você mostra que esse conjunto tem todos os pontos isolados. Por ele ser compacto, você garante que ele é finito, né? Essa é a ideia dessa demonstração. Então, garantido isso, essa proposição é meio que um teste, né, para essa hipótese I e 2I. Então, você garante compacidade e, ao mesmo tempo, garante que ele é um conjunto finito. Aí, a partir daí, trabalhamos o contexto da unicidade na forma estándar, né? Você trabalha com duas soluções, considera a diferença e tenta mostrar que essa diferença é nula, né? E aqui seria o nosso resultado de unicidade, né? Considerando nesse conjunto admissível, né? Que significa essencialmente que eu estou considerando as condições I e 2I. Então, para tempo curto, né? Suficientemente curto, pequeno, melhor dizendo, esse conjunto U, na verdade, é um conjunto unitário e, portanto, assegura a unicidade do problema de minimização, que, por sua vez, é o mesmo que garantir unicidade para o problema de inicialização. Então, usando essa compacidade do U e trabalhando com essas diferenças, né? O nosso objetivo aqui era mostrar que esse V é zero e, para tanto, partimos com um raciocínio indireto, né? A gente trabalha com um V não nulo e, a partir daí, obtém estimativas aqui para essas novas variáveis, utilizando os sistemas obtidos na caracterização, certo? A informação de que U é compacto. Então, foi possível chegar nessa implicação aqui, que é onde se escolhe o beta, certo? O beta é escolhido de maneira que isso aqui faça sentido, né? Que esse quociente aqui seja positivo. Então, trabalhando com a suposição de que V é não nulo, então é possível estimar essa norma de V dessa forma, onde essas funções K1 e K2, dependendo essencialmente de T, vão depender um pouco das viscosidades também, né? A nu, kappa e gama são as viscosidades do modelo micropolar, a newtoniana, e as que são geradas pela quebra da simetria do tensor. Então, essas funções vão ter essa propriedade aqui. E é isso que significa que o tempo T suficientemente pequeno, né? Porque você vai ter aqui uma contradição quando você faz esse T indo a zero, com o beta escolhido convenientemente, né?
tendo em vista essa propriedade, isso é possível ser feito, né? Escolher o beta aqui de forma que isso ocorra. Então, você chega numa contradição, pelo fato de você supor que o V é não nulo, usando essas estimativas, obtém-se essa desigualdade que garante aqui uma contradição para tempo curto, né? Para tempo pequeno. E, com isso, é assegurada a unicidade de solução. E, portanto, o problema de inicialização para o contexto micropolar também tem propriedades interessantes, né? Existência de solução, caracterização e unicidade, quando você impõe mais regularidade, né? Você impõe uma regularidade H2. E, com isso, de certa forma, num primeiro momento, está finalizado esse problema, a solução desse problema de inicialização. Então, ele se resume à busca por essas condições iniciais ótimas, no sentido que eu comentei antes, e a forma como se calcula, como se obtém essa solução, é seguindo essa ideia que eu apresentei agora. Então, inicialmente, para os dados em VH01, você tem existência e caracterização, mas para a unicidade, você impõe uma restrição aí no tempo, né? Um domínio de definição das funções menor e uma regularidade maior, né, para os dados, né, trabalhar em H2 agora. Então, esse é o motivo que nós estamos sempre trabalhando com solução local, né? Eu não preciso de solução global, sendo que eu vou estar sempre trabalhando com um domínio cada vez menor de definição. Então, só para destacar, né, essa questão da solução local, de não necessitar da solução global. Mas, enfim, então, com isso, nós temos o problema resolvido, certo? Conseguimos garantir a existência e unicidade de solução e caracterizar essa solução, então, estendendo aí os resultados anteriores para a equação de Burgers viscosa, para Navier-Stokes, e agora para o modelo micropolar bidimensional, né? Incompressível com densidade constante, né? E aqui algumas referências, certo? O trabalho de Ledme, onde ele apresenta essa sugestão, essa ideia de usar o método variacional para resolver esse problema, correlacionando com o problema de controle ótimo. E aqui algumas outras referências, né? O caso Navier-Stokes, o caso da equação de Burgers, e aqui são os trabalhos que eu mencionei relacionados à teoria L2, né? Para o modelo micropolar, de existência, unicidade de solução fraca, solução forte. E, por hora, agradeço a atenção de todos, destacando aqui o apoio financeiro desse trabalho, em partes, foi desenvolvido dentro do meu doutorado, né, com o programa institucional de internacionalização, que é o PRINT-CAPS, e é isso. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Cleiton, pela palestra. Há perguntas na audiência, questões, perguntas, comentários? Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário ao Cleiton? Acho que o pessoal está um pouco tímido. Eu vou te fazer uma pergunta, Cleiton, sobre uma coisa que você ressaltou. Quando você fala sobre o adjunto da derivada de Gatot do operador, você está pensando em primeiro linearizar a equação e considerar o adjunto dessa equação linearizada? Faz sentido pensar assim ou eu me perdi em alguma coisa? Vou retornar aqui no início. Eu obtenho, quando eu estou aqui nesse contexto VH01, esse é o sistema para modelo micropolar, certo? Então, a derivada de Gatot, ela é obtida, você pode pensar no sistema para ela como uma derivação formal desse sistema. Então, eu tenho esse sistema aqui linearizado, com essas formas lineares aqui, os produtos internos. Então, eu derivo formalmente aqui e mostro que esse sistema tem solução e que a solução dele coincide com a derivada de Gatot do operador S. Aí, portanto, o operador passa a ser uma solução desse modelo linearizado, no caso, obtido formalmente desse por derivação direta, no sentido de Gatot. Também. Aplica aqui o operador D nas duas equações.
você obtém o sistema, né, de equações para a derivada de Gatoia. A mesma coisa para a derivada segunda. Aí é esse novo sistema que eu considero o adjunto naquela etapa de caracterização. Tá bem. Também. Era essa a minha pergunta. Há mais questões, comentários? Questões? Se não houver mais questões, então a gente agradece uma vez mais ao Cleiton. Muito obrigado pela palestra, excelente. Damos Obrigado, continuidade. obrigado pela oportunidade. Obrigado a ti.